Oi, meu nome é Ethan, tenho 29 anos e dirijo à noite para a Uber. 3 meses atrás eu tinha acabado de deixar uma mulher na casa dela, casada, mais velha, tudo o que eu devia evitar, e ela disse: Entra, eu te pago lá dentro. O jeito que ela falou, a voz tremia e eu podia sentir o cheiro de jasmim no ar. Via a câmera da campainha nos observando como um olho vermelho que nunca pisca. O que eu pensei ser um convite se tornou outra coisa completamente diferente. Uma luz da varanda que piscou 2 vezes, às 2h12 da madrugada. Uma rotina que devia ter destruído nossas vidas, mas de algum jeito não destruiu. Se você está assistindo a isso agora, me diz de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Você conhece o tipo: gramados impecáveis, persianas combinando, luzes de varanda que ficam acesas como se esperassem alguém que nunca volta para casa. Eu já estava trabalhando no turno da noite há 8 meses, pegando bêbados e insones, fazendo corridas para o aeroporto e viagens de emergência à farmácia. Carro limpo, sorriso 5 estrelas, chiclete de menta estalando entre os dentes. Era assim que eu ganhava a vida. Foi assim que a conheci. Era uma terça-feira à noite em outubro, a chuva batendo no meu para-brisa como dedos nervosos. Eu estava parado na entrada do beco sem saída Whitmore, esperando uma chamada, quando notei a casa do outro lado do beco. Uma casa colonial grande, colunas de pedra, e uma luz na varanda que piscou 2 vezes, depois ficou acesa constantemente. Mariposas agitavam-se no halo da luz. Eu as observei dançar e me perguntei se alguém lá dentro estava observando de volta. Meu telefone zumbiu. Pegar passageiro no Safeway, na rua Elm. Saí do bairro, os limpadores de para-brisa sussurrando contra o vidro. Ela estava esperando debaixo da marquise da loja quando cheguei. Um lenço de seda bem apertado no pescoço. Cabelo escuro preso. Ela se movia como alguém que tinha aprendido a ter cuidado para não ocupar muito espaço. Ethan? Ela perguntou, verificando minha placa no telefone. Sou eu. Inclinei-me para destravar a porta do passageiro. Claire! Ela assentiu e deslizou para dentro. O carro se encheu com o cheiro de algo caro. Não perfume exatamente. Talvez creme para as mãos. Ou um shampoo que custava mais que a minha conta de telefone mensal. Ajustei meu retrovisor e cruzei os olhos dela por meio segundo. Verdes. Cansados de um jeito que não tinha a ver com a hora. 24. Beco sem saída Whitmore. Ela disse, os dedos já se movendo na tela do telefone. Reconheci o endereço. A casa com a luz piscando. A corrida levou 6 minutos. Ela não falou. Apenas digitava e apagava mensagens. Digitava e apagava de novo. As mãos dela tremiam levemente quando segurava o telefone. Parei na entrada da garagem dela e coloquei o carro em ponto morto. Pelo para-brisa, eu podia ver uma câmera de campainha montada ao lado da porta da frente, sua luz vermelha piscando como um olho que nunca se fechava. Ela mexeu na bolsa. O aplicativo cobra no meu cartão automaticamente, certo? Geralmente sim, mas se quiser pagar em dinheiro, quero. Ela levantou o olhar da carteira. Na verdade, você poderia entrar? Eu te pago lá dentro. As palavras pairaram no ar entre nós. Entra, eu te pago lá dentro. Todo o instinto que eu tinha dizia não. Tarde da noite, mulher casada, casa grande num bairro caro onde as pessoas prestavam atenção em quem pertencia e quem não pertencia. Mas havia algo na voz dela, medo disfarçado de pedido, e o jeito que ela olhou para aquela câmera, como se estivesse esperando exatamente por aquele momento. Desliguei o motor. A porta da frente dela se abriu antes mesmo que eu chegasse à varanda. Ela recuou para me deixar entrar, mas parei no tapete. 2 passos para dentro, logo depois do limiar, mas sem cruzar a linha onde a entrada de pedra encontrava o piso de madeira. O hall de entrada cheirava a jasmim e cera de chão. Tudo estava arrumado como uma foto de revista.
um aparador com um espelho acima, flores frescas num vaso de cristal, um relógio de pêndulo que fazia tic-tac alto o suficiente para contar os segundos. Me desculpa por isso, ela sussurrou. Ela realmente sussurrou, como se as paredes tivessem ouvidos. Meu marido, ele audita todos os nossos extratos de cartão, cada gasto. Se ele vir corridas de Uber a essa hora, ela parou de falar e tirou dinheiro da bolsa. Mais do que devia, mas eu peguei o troco da minha carteira e o coloquei cuidadosamente sobre o aparador. Não queria chegar muito perto. Sou a Claire, ela disse. Ethan. O relógio de pêndulo soou. 2:12 da madrugada. Obrigada por entender, ela disse, mas não estava olhando para mim. Estava olhando para a luz vermelha da câmera da campainha. Recuei em direção à porta. Sem problemas. Tenha uma boa noite. Você também. 15 minutos depois, eu estava de volta à minha kitnet, de pé na janela da cozinha com uma xícara de café instantâneo. A janela dava para o beco atrás do beco sem saída Whitmore. Eu podia ver os quintais, piscinas cobertas para o inverno, barracões de jardim e, diretamente à minha frente, uma janela de cozinha, onde alguém havia deixado a luz acesa. Levei um minuto inteiro para perceber que era a dela. Comecei a aceitar corridas que me mantinham perto daquele bairro, sem ser óbvio, apenas disponível quando chegavam chamadas daquele CEP. O dinheiro era bom, ruas tranquilas, pessoas profissionais que davam gorjeta pelo aplicativo e não tentavam encher sua paciência com os problemas delas. Mas, na verdade, eu estava observando padrões. Daniel Whitmore dirigia uma BMW preta. Saía de casa toda manhã às 7:15, voltava a maioria das noites por volta das 10:30. Às vezes, mais tarde. A luz da varanda da Claire piscava uma vez às 10:30 da noite, regular como um relógio. Depois, 2 vezes às 2:12 da madrugada. Eu disse a mim mesmo que era apenas insônia. Quem quer que tivesse programado aquele temporizador de luz tinha hábitos estranhos, mas à 1:58 da madrugada de quinta-feira, meu telefone zumbiu. Outro pedido da Claire. Cheguei lá em 3 minutos. Desta vez, ela deslizou para o banco de trás, capuz levantado num moletom azul marinho, sem contato visual no espelho. CVS na Rua Market, ela disse. Há de 24 horas. A farmácia brilhava com luz fluorescente branca na escuridão. Esperei no carro enquanto ela entrava. Observei-a pelas janelas enquanto ela pegava remédios para dormir e chá de camomila. Usou dinheiro no caixa de autoatendimento. No caminho de volta, ela finalmente falou. Eu não costumo. Ela começou, depois parou. É só por hoje à noite. Assenti, mesmo que ela não pudesse me ver. Sem julgamento aqui. Quando chegamos à casa dela, estacionei 2 casas adiante, fora da linha de visão direta da câmera da campainha. Ela ficou sentada no banco de trás por um momento a mais do que o necessário. Obrigada, ela disse de novo. E havia algo na voz dela. Alívio, talvez, ou surpresa por eu não ter feito perguntas. Então ela se foi, andando rapidamente pela entrada da garagem com a sacola da farmácia apertada. 10 minutos depois, da minha janela da cozinha, eu vi a luz da cozinha dela se apagar de repente. A senhora Priya Patel morava na casa do outro lado da rua da Claire. 62 anos, professora aposentada e a capitã informal da vigilância do bairro. Toda manhã, ao amanhecer, ela regava seus gerânios e anotava cuidadosamente quais carros tinham estado onde durante a noite. Aprendi isso quando fiz uma corrida para o aeroporto às 6 da manhã e a vi fazendo anotações num caderninho espiral. Meu sedã tinha passado pelo bairro 2 vezes na noite anterior. Ela tinha notado. Naquela noite, liguei para meu amigo Marco. Ele trabalhava na central de despacho de 3 empresas de aplicativo de transporte e conhecia todas as políticas. Hipoteticamente, eu disse,
O que acontece se eu desligar o microfone da minha câmera de painel? Hipoteticamente, você não pode. Os uploads de áudio são automáticos e vinculados ao GPS. Por quê? Só curiosidade. Ethan, a voz de Marco ficou séria. O que quer que esteja pensando, não faça. Uma queixa e você está fora. Essas empresas não brincam com a conduta do motorista. Eu sabia que ele estava certo, mas às 11h07 da noite, a luz da varanda da Claire piscou uma vez, depois de novo. E 15 minutos depois, o pedido dela apareceu na minha tela. Desta vez, foi diferente. Você pode esperar? Ela perguntou quando entrou. Está prevista uma tempestade e a energia costuma acabar às vezes. Eu devia ter dito não. Devia ter explicado que tempo parado não era cobrável, que eu precisava continuar me movendo para bater minhas metas. Em vez disso, a segui para o hall de entrada de novo. As luzes se apagaram. Assim que ela fechou a porta. Escuridão total, daquelas que te fazem esquecer qual é o lado de cima. Ah, ela respirou. Perfeito! Ouvia-se movendo. Tateei a parede procurando a lanterna do meu telefone. O brilho branco azulado iluminou a cozinha dela o suficiente para nos guiar. Ela estava pegando coisas das gavetas. Pilhas, um rádio pequeno, velas de emergência. A companhia de energia diz que pode levar 1 hora, ela disse, verificando o telefone. Você quer esperar? Eu sei que você não devia ficar parado. Está tudo bem. Coloquei a lanterna do meu telefone virada para baixo no balcão da cozinha. Exceção de emergência. Acabamos sentados no chão da cozinha, encostados nos armários, a cerca de 1 metro de distância. Nossos telefones forneciam a única luz, angulados como velas improvisadas entre nós. Essa casa é grande demais, ela disse depois de alguns minutos de silêncio. Há quanto tempo você mora aqui? 4 anos. Daniel a comprou antes de nos casarmos. Disse que era um investimento. Ela puxou os joelhos para o peito. Tudo é um investimento para ele. A arte, os carros, até eu, provavelmente. Eu não sabia o que dizer a isso. Desculpa, ela disse. Eu não costumo. Eu não falo sobre coisas pessoais. Está tudo bem. O escuro torna as pessoas honestas. Ela riu, baixinho e surpresa. Essa é a sua opinião profissional, motorista? Algo assim. Ficamos sentados no silêncio confortável por um tempo. A chuva batia nas janelas. O telefone dela vibrava ocasionalmente com mensagens, mas ela não as checava. Posso te contar uma coisa? Ela perguntou. Claro. Não me sentia tão relaxada há meses. A energia voltou 20 minutos depois, as luzes da cozinha acesas, a geladeira voltando a zumbir. Nós dois piscamos na claridade repentina. Claire se levantou primeiro, alisando o moletom. Eu me levantei mais devagar, ciente de repente de quão perto tínhamos estado sentados, de como o apagão parecia um pedaço de tempo roubado do mundo real. Eu devia te colocar de volta na estrada, ela disse, mas não se moveu em direção à porta. Em vez disso, ela olhou diretamente para mim pela primeira vez. Olhou de verdade. Os olhos dela eram do tipo verde que você vê em fotos antigas da paisagem irlandesa. Dei um passo em direção a ela. Não planejado, apenas atraído. Ela não recuou. Ficamos ali por 10, talvez 15 segundos. Perto o suficiente para eu ver o pulso na garganta dela. Perto o suficiente para que, quando me inclinei um pouco, oferecendo minha testa, ela deixasse a dela repousar contra a minha. 10 segundos respirando o mesmo ar. 10 segundos de quietude que pareceram a conversa mais honesta que já tivemos. Então me afastei e fui para o meu carro. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava a chave na ignição. Na tarde seguinte, encontrei-a no terraço do meu prédio. Território neutro, público, mas privado o suficiente para conversar sem vizinhos observando. Eu tinha trazido 2 cadeiras dobráveis e uma garrafa térmica de café. Ela trouxe regras. Sem entrada na casa,
ela disse, acomodando-se na cadeira. Exceto emergências. Concordado. Preferência por tarefas durante o dia. Nada que pareça romântico. Assenti. Sem toque, exceto em emergências. Ela fez uma pausa. Ontem à noite foi uma emergência. Foi? Ela olhou para mim. Sim. Ficamos ali sentados por uma hora, conversando sobre coisas seguras. A enteada dela, Ava, meus planos de talvez voltar a estudar. A cidade se espalhava abaixo de nós, distante o suficiente para nos sentirmos separados dos nossos problemas. Antes de ir embora, ela pegou um par de fones de ouvido e os dividiu entre nós. Uma peça de piano que eu não reconheci, mas era linda, triste e esperançosa ao mesmo tempo. Quando a música terminou, ela guardou os fones e foi para as escadas. Mesma hora na semana que vem? Ela perguntou. Se você quiser. Naquela noite, comecei meu turno me sentindo mais calmo do que em meses. Regras eram boas, limites eram bons. Nós dois sabíamos onde estávamos, mas a senhora Patel estava marcando pontos. Descobri isso quando Marco me ligou 3 dias depois. Seus dados na nuvem foram sinalizados, ele disse. Rua Whitmore. Você está mostrando padrões de inatividade recorrentes. Meu estômago gelou. O que isso significa? Significa que o algoritmo acha que você está acampando para negócios de droga ou prostituição. Mistura suas rotas, cara. Pega corridas em bairros diferentes, deixa aleatório. Passei a semana seguinte sendo aleatório. Corridas para o aeroporto, viagens noturnas ao McDonald's nos subúrbios, rolês por bares no centro, qualquer coisa para quebrar o padrão. Mas, a 1h59 da madrugada da quinta-feira seguinte, o pedido da Claire apareceu na minha tela. Fiquei olhando para aquilo por 30 segundos, o polegar pairando sobre recusar. Então, aceitei e dirigi até a casa dela. Ela estava esperando na calçada quando parei. Sem hall de entrada desta vez. Direto para o banco do passageiro, o cinto de segurança estalando alto no silêncio. O lenço dela escorregou do colo enquanto ela apertava o cinto. Abaixei-me e o guardei no porta-luvas sem pensar. Mercado 24 horas, ela disse. Preciso de camomila e pão. Na loja, andamos pelos corredores como estranhos, 1 metro de distância. Ela pagou em dinheiro. Esperei na porta, checando meu telefone como qualquer outro motorista passando o tempo. Mas no carro, no caminho de volta, ela segurou as alças da sacola de compras tão apertado que a aliança dela brilhou na luz do poste. Aquele peso frio de ouro e diamantes que nos lembrava a ambos o que estávamos arriscando. Da janela do meu apartamento, mais tarde, eu a observei comer torrada sozinha na mesa da cozinha. Na tarde seguinte, Ava estava sentada nos degraus da frente quando eu, por acaso, passei dirigindo com outro passageiro. Ela tinha 17 anos, enteada da Claire do primeiro casamento de Daniel. Amarrando o cadarço, mochila ao lado dela como se tivesse acabado de chegar da escola. Nossos olhos se encontraram pela janela do passageiro. Ela levantou a mão num pequeno aceno. Eu não devia ter parado. Devia ter passado direto e fingido não vê-la. Em vez disso, encostei o carro. Você é o motorista da noite, ela disse, aproximando-se da minha janela. Não foi uma pergunta. Eu dirijo às vezes, sim. O gentil. Eu não sabia como responder a isso. A Claire dorme melhor nas noites em que você a leva, Ava disse. Antes de você, ela ficava andando pela cozinha até o amanhecer. A BMW de Daniel virou na rua naquele momento. Coloquei meu carro para andar. Cuide-se, Ava. Você também, ela disse. Você é o seguro, certo? Eu estava a 3 quarteirões de distância antes de entender o que ela estava realmente perguntando. 2 noites depois, a casa da Claire parecia diferente. Flores perfeitamente centradas no aparador. O hall de entrada impecável como se tivesse sido limpo profissionalmente. Até a iluminação parecia encenada.
Claire falava como se estivesse lendo falas que outra pessoa havia escrito. Só a corrida para a CVS hoje à noite, ela disse, sem me encarar. Entrar e sair. No estacionamento da farmácia, ela me entregou um pedaço de papel dobrado com o pagamento. Sem entradas por 2 semanas, dizia. Assenti e a levei para casa em silêncio. Observei-a caminhar por aquela entrada de garagem perfeita até aquela porta perfeita, movendo-se como uma mulher fazendo um teste para a própria vida. Por 12 noites, fiquei longe do beco sem saída Whitmore, exceto pelo tráfego normal. Fiz corridas para o aeroporto e viagens noturnas ao supermercado e corridas para prontos socorros. Qualquer coisa para manter minhas estatísticas aleatórias e minha mente ocupada. Mas o painel de Marco ainda estava mostrando problemas. Padrão de inatividade anômalo, ele leu da tela dele. Se alguém reclamar, eles vão congelar sua conta enquanto investigam. Que tipo de reclamação? Assédio, perseguição, conduta inapropriada. Ele olhou para mim seriamente. O que quer que esteja fazendo, pare. Reinicie seu telefone. Misture os tipos de viagem. E, pelo amor de Deus, evite horários previsíveis. Eu deletei e reinstalei o aplicativo naquela noite. Comecei a pegar corridas em bairros completamente diferentes. Disse a mim mesmo que era o melhor, mas a senhora Patel também havia notado o padrão. Descobri isso quando a ajudei a carregar terra para vasos pelos degraus da frente na noite seguinte. Ela me ofereceu chá e mencionou a esposa nervosa do outro lado da rua, de passagem. Algumas casas usam máscaras. Ela disse, não de forma cruel. As pessoas lá dentro esquecem como são seus rostos de verdade. Enquanto eu saía, ela levantou 2 dedos para espantar um gato do jardim dela. O gesto foi ausente, automático, mas parecia exatamente o código da luz da varanda da Claire. Talvez fosse coincidência. Talvez a senhora Patel soubesse mais do que estava demonstrando. De qualquer forma, naquela noite estacionei a 4 quarteirões de distância e observei a chuva começar às 10h50 da noite. Eu estava terminando uma corrida no centro quando a rede elétrica começou a falhar. Postes de luz piscando em ondas, semáforos apagados, a cidade inteira escurecendo, um bairro de cada vez. À 1h30 da madrugada, meu telefone zumbiu. O pedido da Claire, mas sem destino listado. Apenas sem destino no campo de endereço. Dirigi até o beco sem saída Whitmore, por ruas que pareciam um filme de apagão. Quando parei em frente à casa dela, ela estava de pé debaixo do pórtico, com aquele mesmo moletom azul marinho. Ela entrou no banco do passageiro desta vez. Fechou a porta suave e cuidadosamente, como se não quisesse acordar ninguém. Dirige, ela disse, para qualquer lugar. Então dirigi, sem rota em mente, apenas para longe do bairro e em direção às estradas sinuosas das colinas acima da cidade. Sentamos no meu carro na escuridão, motor ligado, aquecedor zumbindo, observando os caminhões da companhia de energia trabalhando no vale abaixo de nós. Ele conta as entradas da porta, ela disse depois de 20 minutos de silêncio. O quê? Daniel, a fechadura inteligente registra cada vez que alguém entra ou sai. Carimbos de data e hora, duração. Ela levantou o capuz. 2 semanas atrás, ele perguntou sobre uma entrada às 2h12 da madrugada. Eu disse que tinha saído para verificar um barulho. E ele acreditou em você? Ele encomendou novas fechaduras, sensores de movimento, luzes que acendem automaticamente se alguém abre a porta da frente depois das 11 da noite. Entendi então por que ela estava de pé debaixo do pórtico. Por que ela tinha entrado no meu carro em vez de me convidar para entrar. Conversamos sobre coisas pequenas depois disso. Uma caneca lascada que ela estava querendo substituir. Uma dobradiça rangendo na porta da despensa. Detalhes domésticos normais que pareciam estranhos e preciosos na escuridão. Quando a energia voltou a piscar pela cidade, ela me pediu para levá-la para casa.
Às 2h20 da madrugada, assim que eu estava saindo da rua dela, a BMW de Daniel virou a esquina. Observei os faróis dele varrerem a entrada da garagem e soube que tínhamos deixado para a última hora. Na manhã seguinte, Daniel a confrontou. Aprendi isso 3 dias depois, quando Claire finalmente respondeu a minha mensagem com um único ponto. Apenas o que tínhamos combinado, que significava pausa. Pare, espere. Eu respondi, ok, e passei o fim de semana fazendo corridas para o aeroporto, mas guardei o lenço dela no meu porta-luvas. Ainda cheirava ao shampoo dela. 2 dias viraram uma semana virou 2. Meu telefone ficou quieto, exceto pelos pedidos normais de corrida de estranhos que precisavam ir do ponto A ao ponto B sem complicações. Eu disse a mim mesmo que isso era melhor, mais seguro, a escolha inteligente para nós dois. Mas a senhora Patel tinha começado a acenar quando eu passava pela casa dela. Um pequeno gesto intrigado, como se estivesse se perguntando onde eu tinha ido. E da minha janela da cozinha, eu podia ver que a luz da Claire ficava acesa mais tarde do que o normal. Às vezes, até o amanhecer. Marco me enviou um print da tela das minhas estatísticas de motorista. Ficha limpa, dizia a mensagem. Qualquer que tenha sido o reset que você fez, funcionou. Mantenha aleatório. Mas às 2h12 da madrugada de uma quarta-feira em novembro, a luz da varanda do outro lado do beco piscou 2 vezes. Então, meu telefone zumbiu com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Está acordado? Fiquei olhando a mensagem por 1 minuto inteiro antes de digitar de volta. Sim. Um alfinete de localização chegou 30 segundos depois. 2 casas abaixo da Claire. Não o endereço dela, mas perto o suficiente para que eu pudesse caminhar até o carro dela, sem passar pelos sensores de movimento. A encontrei sentada no banco do motorista do próprio carro dela, capô levantado, motor ligado. Peguei emprestado o telefone da Ava. Ela disse quando entrei pelo lado do passageiro. Daniel monitora o meu. Há quanto tempo ele faz isso? Desde que os registros da porta mostraram as 2h12. Ela engatou a ré no carro. Ele não é violento. Ele é apenas exato. Tudo tem que fazer sentido. Dirigimos até o mirante acima da cidade, o mesmo lugar onde tínhamos esperado o apagão passar, mas desta vez no carro dela em vez do meu. Bancos de couro que cheiravam a um detalhamento caro, painel que brilhava um azul suave na escuridão. Não consigo mais fazer isso, ela disse. Nem a parte de me esgueirar, nem a de mentir sobre onde estive. Meu peito apertou. Eu entendo. Mas também não consigo voltar a jantar sozinha e fingir que estou bem com isso. Ela se virou para me olhar então. Olhar de verdade, do jeito que tinha feito naquela noite na cozinha dela. Novas regras, ela disse. Só tarefas durante o dia. Lugares públicos, cafeterias, floriculturas, lugares onde as pessoas se encontram por razões normais. Chega de corridas às 2 da madrugada. Chega de corridas às 2 da madrugada, exceto... Ela hesitou. Exceto emergências de verdade, se algo estiver realmente errado. Assenti. Como saberei? A luz da varanda. 2 piscadas significam emergência. Uma piscada significa que estou bem, apenas dando um oi. Resolvemos os detalhes sentados no carro dela enquanto a cidade acordava abaixo de nós. Corridas matinais de sábado para a floricultura. Encontros de quarta-feira na cafeteria. Tarefas cotidianas que não levantariam suspeitas se alguém nos visse. Antes de voltarmos, ela pousou a palma da mão sobre o câmbio, pairando, sem tocar de verdade. Espelhei o gesto, minha mão suspensa a 1 centímetro da dela. Ficamos assim por uns 30 segundos, perto o suficiente para sentir o calor, longe o bastante para manter o limite. Então, ela me levou de volta ao meu carro e cada um seguiu seu caminho antes que o sol nascesse. Nosso primeiro encontro público
Foi no centro de jardinagem Flores em Folhas, sábado de manhã, às 8h10. Cheio, seguro. O tipo de lugar onde uma mulher poderia encontrar seu motorista por acaso e puxar conversa sobre ervas. Ela riu quando sugeri manjericão para a janela da cozinha dela. Riu de verdade, surpresa com o som que saiu da própria garganta. Compramos mudas e terra vegetal. Coloquei as sacolas no porta-malas dela enquanto outros clientes circulavam ao nosso redor. Tudo normal, tudo inocente. Naquela tarde, fiz 3 corridas para o aeroporto e só fui pensar nela à noite. A rotina funcionou por 3 semanas. Centro de jardinagem aos sábados, café de quarta-feira no lugar perto da universidade, idas ocasionais ao supermercado quando ela precisava de ajuda para carregar itens pesados até o carro. Éramos cuidadosos, profissionais, amigáveis, mas sem intimidade. Dona Patel nos avistou no centro de jardinagem uma vez e sorriu do outro lado do estacionamento. Não acenou, não se aproximou, apenas reconheceu que certas coisas eram melhor deixar como estavam. Então, Daniel anunciou uma viagem de negócios que se transformaria numa gala beneficente. 3 dias em Chicago. Claire precisaria vestir sua melhor pose e interpretar a esposa solidária para os colegas dele. Não tive notícias dela por 5 dias. Quando ela finalmente mandou mensagem, um pedido simples para buscar compras em horário normal, parecia com uma exaustão tão profunda que nem o sono resolveria. Como foi a viagem? Perguntei, enquanto carregava as sacolas dela. Educacional, ela disse. Lembrei porque me casei com ele e porque comecei a sair de carro à noite. Pelo retrovisor, observei-a afivelar o cinto de segurança. O som foi mais seco que o normal, mais intencional. O manjericão morreu enquanto eu estava fora, ela disse. Podemos pegar mais no próximo sábado. Daniel disse que a cozinha pega muita luz de qualquer jeito, ruim para o granito. Não respondi. Não confiava no que poderia sair da minha boca. Na calçada da casa dela, ela parou com a mão na maçaneta da porta. Obrigado, ela disse, pelas tarefas normais, por fazer com que eu me sentisse. Sentisse o quê? Como se eu ainda existisse. Mais 3 semanas de rotina cuidadosa, sábados de centro de jardinagem, encontros de café às quartas-feiras, a ocasional ida ao supermercado ou retirada na farmácia. Ava começou a mandar emojis de plantas do celular de Claire. Pequenas mensagens verdes que apareciam depois de nossos encontros de café, como se estivesse marcando os dias bons da madrasta. Ela está dormindo melhor de novo. Ava me disse uma tarde, quando por acaso passei por ela voltando da escola para casa. Seja lá o que vocês dois conversam, está ajudando. Mas eu podia ver o preço de nossos limites. Cuidadosos. O jeito como a mão de Claire se moveria em direção à minha na mesa da cafeteria e pararia. Como ela ficaria um pouco perto demais quando eu carregava as compras dela, um espaço de respiro que não podíamos atravessar. Numa quarta-feira de dezembro, ela não apareceu para o café. Esperei 1 hora antes de passar de carro pela casa dela. O carro de Daniel na entrada da garagem, a luz da varanda apagada, a janela da cozinha mostrando nada além de persianas fechadas. Naquela noite, estacionei a 4 quarteirões de distância e esperei por sinais que nunca vieram. Na manhã seguinte, encontrei uma mensagem no meu celular. Jantar em família, hoje à noite. Podemos remarcar? Respondi, claro. E passei o dia imaginando como seriam jantares em família em casas onde tudo tinha que ser perfeito. O sábado veio e se foi. Sem ida ao centro de jardinagem, sem mensagem de explicação. Domingo, segunda, terça, silêncio. Na quarta-feira, fui à nossa cafeteria mesmo assim. Sentei à nossa mesa de sempre com 2 xícaras, esperando que ela entrasse pela porta com alguma explicação razoável. Ela nunca apareceu. Naquela noite, passei de carro pela casa dela mais uma vez. A luz da varanda acesa, sem código, sem mensagem, apenas uma mulher na janela da cozinha,
parada feito uma estátua, como se posasse para uma fotografia que ninguém jamais veria. Dona Patel estava regando seus gerânios na manhã seguinte, quando fui para o meu carro. Algumas gaiolas parecem casas, ela disse sem levantar o olhar das flores. Parei de andar. A chave é a paciência, ela continuou, e saber quando alguém precisa de uma porta aberta. Ela me olhou então. Contato visual direto pela primeira vez desde que comecei a frequentar por ali. Mas você já sabe disso, não sabe? Assenti e entrei no meu carro. Na sexta à noite, estava terminando um jantar tardio quando meu celular vibrou. Número desconhecido de novo. Está acordado? Desta vez, não hesitei. Sim, eu sei que temos regras, mas eu preciso. 3 pontos. Depois, nada. Esperei 5 minutos antes de responder. Do que você precisa? De um amigo. 20 minutos depois, eu estava no meu carro, 2 casas abaixo da dela, motor ligado, aquecedor funcionando. Ela escorregou para o banco do passageiro, vestindo jeans escuro e um casaco que eu nunca tinha visto. Dirija até a padaria da avenida principal, ela disse. Aquela que abre às 5h da manhã. São 23. Eu sei, mas eles preparam a noite toda. Às vezes, dá para sentir o cheiro do pão lá do estacionamento. Então, dirigi até a padaria e ficamos no estacionamento sentindo o cheiro de fermento, farinha e canela enquanto ela me contava sobre o jantar em família que durara 4 horas. Os sócios de Daniel e suas esposas. Conversa sobre destinos de férias apropriados e causas beneficentes aceitáveis. Claire sorrindo e assentindo e fazendo seu papel enquanto algo dentro dela diminuía cada vez mais. Eu ficava pensando no manjericão, ela disse. Como ele se esticava em direção à janela mesmo com tanta luz, como se não pudesse evitar tentar crescer. Entendi o que ela queria dizer. Ficamos ali por 2 horas, conversando sobre pequenas rebeliões, livros que ela lia e Daniel desaprovaria, músicas que ela ouvia quando ele não estava em casa, o jeito como ela começou a deixar um armário da cozinha levemente aberto só porque podia. Eu não sou infeliz, ela disse enquanto eu a levava para casa. Essa é a parte estranha. Não sou miserável. Só estou não exatamente viva. Estacionei 3 casas abaixo, o mais longe possível dos sensores de movimento. Obrigado, ela disse, por entender que algumas emergências não parecem emergências. Depois que ela se foi, fiquei no meu carro por mais 1 hora, pensando em plantas de manjericão e armários de cozinha, e na diferença entre existir e viver. Na manhã seguinte, Ava estava esperando ao lado do meu carro quando saí do meu prédio. Ela disse para o Daniel que saiu para uma caminhada ontem à noite. Ava disse sem preâmbulo. Disse que precisava de um ar. Ele acreditou nela? Ele checou a localização dela. O celular mostrou que ela nunca saiu do bairro. Ava sorriu. Sorte dela, ela tinha deixado carregando no balcão da cozinha. Garota esperta. As duas. Ela não está tendo um caso. Ava continuou. Caso você estivesse se perguntando, ela só. Ela se ilumina quando fala sobre seus encontros para o café, como se alguém a tivesse lembrado que ela tem opiniões sobre as coisas. Sua madrasta é uma boa pessoa, Ava. Eu sei. É por isso que ela precisa de amigos que vejam isso. O inverno se estabeleceu numa rotina tranquila. Encontros de café 2 vezes por semana. Idas ao centro de jardinagem quando o tempo permitia, tarefas normais que davam a Claire momentos de conversa com alguém que escutava suas respostas. Daniel começou a viajar mais. Chicago, Denver, uma conferência em Miami que o manteve longe por 1 semana. Naquelas noites, a luz da varanda de Claire piscaria uma vez. Não um sinal, apenas um olá do outro lado do beco. Um lembrete de que algumas conexões sobrevivem mesmo a limites cuidadosos. Dona Patel começou a assentir quando eu passava de carro pela casa dela. Não exatamente amigável, mas também não desaprovador,
como se ela tivesse decidido que eu fazia parte do ecossistema do bairro agora. Numa quinta-feira de fevereiro, Claire apareceu na nossa cafeteria com notícias. Daniel foi promovido, ela disse, ajeitando-se na cadeira. Vice-presidente regional, mais viagens, salário melhor. Parabéns! Ela mexeu o café pensativamente. Ele perguntou se eu queria redecorar a casa, atualizar a cozinha, deixá-la mais moderna. O que você disse? Eu disse que a cozinha estava boa, que eu gostava de cozinhar perto da janela. Foi uma pequena vitória, mas o sorriso dela era genuíno. Conversamos por 2 horas naquele dia, sobre livros que ela queria ler, lugares que ela nunca tinha visitado, o jardim de ervas que ela estava planejando para a primavera. Quando nos despedimos no estacionamento, ela roçou a mão na minha ao pegar as chaves do carro, só por 1 segundo. Apenas o suficiente para nos lembrar a ambos o que estávamos escolhendo não fazer. Naquela noite, da minha janela da cozinha, observei-a cozinhar o jantar, movendo-se pela cozinha como se fosse dona do espaço, em vez de apenas ocupá-lo. Algumas mudanças acontecem devagar, como a luz que retorna depois da noite mais longa do inverno. A primavera chegou cedo naquele ano. Em março, Claire estava cultivando manjericão e alecrim no parapeito da janela da cozinha. Plantas de verdade que prosperavam no sol da manhã. Nossas idas ao centro de jardinagem ficaram mais elaboradas. Mudas de ervas e bulbos de flores, tomateiros para o quintal, projetos que lhe davam motivos para passar tempo ao ar livre. Daniel percebeu, mas não se opôs. O jardim era atraente, aumentava o valor do imóvel. Ava ajudava com o plantio. Eu as via às vezes nas manhãs de sábado, ajoelhadas na terra juntas, ambas rindo de algo que eu não conseguia ouvir. Uma noite de abril, eu estava voltando do supermercado quando Claire me fez sinal do jardim da frente. O sistema de irrigação está dando problema, ela disse. Você sabe algo sobre temporizadores? Eu sabia, na verdade. Passei 20 minutos mostrando a ela como ajustar a programação para que as ervas não fossem encharcadas. O carro de Daniel entrou na entrada da garagem bem quando eu estava guardando minhas ferramentas. Amor, Claire chamou, com a voz perfeitamente casual. Este é Ethan. Ele ajudou com o temporizador do sistema de irrigação. Daniel se aproximou com o sorriso cauteloso de alguém que não tinha certeza se deveria ser grato ou desconfiado. Agradeço, ele disse, apertando minha mão. Claire mencionou que estava tendo problemas com o sistema. Sem problema, eu disse. Jardinagem é um bom hobby. De fato, o aperto de mão dele era firme, avaliativo. Você mora no bairro? Alguns quarteirões adiante. Gesticulei vagamente em direção ao centro. Faço uns bicos de faz-tudo nos fins de semana. Não era tecnicamente uma mentira. Eu tinha ajudado Dona Patel a consertar uma torneira vazando na semana anterior. Daniel assentiu e se retirou para entrar. Claire me acompanhou até a calçada, conversando sobre adubo e horários de fertilização como se fôssemos conhecidos que tiveram uma breve e útil interação. Obrigado, ela disse baixinho enquanto eu alcançava meu carro. Pelo conselho sobre o irrigador? Por ser normal. Aquilo se tornou nosso novo normal. Interações públicas que tinham explicações legítimas. Os encontros na cafeteria continuaram, mas agora eu também era o vizinho que ajudava com pequenos reparos quando Daniel estava viajando. Um portão rangendo, uma luz externa que não ficava acesa, concertos simples que levavam 20 minutos e nos davam desculpas para estar no mesmo espaço. Dona Patel observava tudo com a sabedoria de alguém que estava casada há 40 anos. Alguns jardins precisam de diferentes tipos de cuidado. Ela me disse uma manhã, enquanto eu a ajudava a mover um vaso de planta pesado. O segredo é saber quais plantas precisam de espaço e quais precisam de apoio. No verão, Claire transformou seu quintal. Canteiros elevados cheios de vegetais, canteiros de flores que atraíam abelhas e borboletas,
uma pequena mesa de pátio onde ela e Ava tomavam café da manhã nos fins de semana. Observei as mudanças da minha janela da cozinha, o jeito como ela se movia pelo jardim como alguém que se lembrou que tinha um corpo, que se lembrou que cultivar coisas era possível. Nossos encontros de café evoluíram também. Menos conversas cuidadosas, mais silêncios confortáveis. Sentávamos com nossos livros e líamos separadamente, ocasionalmente compartilhando um trecho engraçado ou uma observação interessante. Era íntimo de uma forma que não tinha nada a ver com romance. Apenas duas pessoas que aprenderam a existir no mesmo espaço sem fingir ser algo que não eram. Numa quarta-feira de agosto, Claire não apareceu na cafeteria. Esperei a hora de sempre. Então, passei de carro pela casa dela. O carro de Daniel não estava lá. O jardim parecia perfeito, a luz da varanda apagada sob o sol da tarde. Naquela noite, Ava mandou mensagem do celular de Claire. Pronto socorro, nada grave, em casa amanhã. Não pedi detalhes, não liguei nem visitei, apenas esperei. 2 dias depois, Claire apareceu na nossa cafeteria com o pulso esquerdo numa tala macia. Caí de uma escada, ela explicou, ajeitando-se na cadeira. Daniel ficou furioso porque eu estava limpando calhas sem chamar um profissional. Você se machucou feio? Pulso torcido, ego machucado. Ela moveu os dedos com cuidado. Mas aprendi algo interessante no pronto-socorro. O que é? Quando me perguntaram meu contato de emergência, dei o número do Daniel automaticamente. Mas quando perguntaram quem eu queria que ligassem se algo acontecesse comigo, ela parou. Pensei em você. Ficamos em silêncio com aquela admissão por um longo momento. Isso provavelmente não é apropriado, ela continuou. Provavelmente não. Mas é verdade. É, eu disse. Para mim, também é verdade. O outono chegou com seus próprios ritmos, dias mais curtos, escuridão mais cedo, Daniel viajando mais, já que sua promoção exigia mais horas e maiores responsabilidades. Claire começou a mandar mensagens com mais frequência. Não pedidos de carona ou ajuda com reparos, apenas pequenas observações sobre o dia dela. Fotos dos últimos tomates do jardim, atualizações sobre os livros que estava lendo. Eu respondia com fragmentos semelhantes. Um pôr do sol do mirante, recomendações de cafeterias, fotos das minhas próprias pequenas tentativas de cultivar coisas na minha escada de incêndio. Era uma amizade conduzida nas margens, os espaços entre a vida normal onde as pessoas podiam ser honestas sobre o que precisavam. Uma noite de outubro, exatamente um ano após nosso primeiro encontro, a luz da varanda de Claire piscou 2 vezes. Eu estava vestido e no meu carro em 5 minutos. Ela estava esperando na calçada quando cheguei, sem necessidade de explicação. Apenas entrou no banco do passageiro e disse: dirija até o mirante. Estacionamos em nosso antigo lugar acima da cidade, janelas um pouco abertas para deixar entrar o ar fresco, motor ligado para nos manter aquecidos. Daniel quer se mudar para Denver, ela disse depois de ficarmos ali por 20 minutos. Melhores oportunidades, casa maior. Meu estômago gelou. Quando? Primavera, talvez verão. Ele já está procurando bairros. Você quer ir? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que achei que ela não responderia. 6 meses atrás, eu teria dito sim. Ela finalmente disse. Cidade nova, recomeço, jardim maior. E agora? Agora eu sei a diferença entre correr para algo e fugir de algo. Ela se virou para me olhar. Não quero mais fugir. Então, o que você vai dizer a ele? Que não estou pronta, que preciso de mais tempo para pensar. E se ele insistir? Então terei que decidir que tipo de vida quero viver. Voltamos para o bairro em um silêncio confortável. Na calçada dela, ela fez uma pausa antes de sair do carro. Obrigado, ela disse, por me ajudar a lembrar quem eu sou. Você fez isso sozinha. Não, ela disse.
Eu talvez descobrisse com o tempo, mas você tornou mais seguro tentar. O inverno chegou cedo naquele ano. Em dezembro, a maior parte do jardim de Claire estava adormecida, mas ela manteve as ervas vivas no parapeito da janela da cozinha. Lembretes verdes de que cultivar coisas ainda era possível, mesmo nos meses mais escuros. Os planos de Daniel para Denver progrediram lentamente. Viagens para procurar casa, entrevistas de emprego, conversas sobre distritos escolares e tempos de deslocamento nas quais Claire participava com cuidadosa neutralidade. Nossos encontros de café continuaram durante os meses frios. Às vezes conversávamos sobre coisas práticas, livros, notícias, o pequeno escândalo da nova cor da cerca de Dona Patel. Às vezes, apenas ficávamos sentados juntos enquanto a chuva caía lá fora das janelas. Em fevereiro, Daniel aceitou a posição em Denver. Claire me contou numa quarta-feira que parecia qualquer outra quarta-feira até que ela disse as palavras. Ele quer se mudar em abril, ela disse mexendo o café sem beber, antes do verão, para que possamos nos instalar. Como você está se sentindo em relação a isso? Aterrorizada, ela disse simplesmente. E também aliviada? Aliviada por finalmente ter que escolher algo, em vez de apenas deixar as coisas acontecerem comigo. Terminamos nosso café em silêncio. No estacionamento, ela me entregou um pequeno pacote embrulhado. Presente de aniversário adiantado. Ela disse, embora meu aniversário não fosse dali a 3 meses. Dentro havia um pequeno vaso de manjericão, saudável e verde, e se esticando em direção a qualquer luz que pudesse encontrar. Para a sua escada de incêndio, ela disse, algo que cresça. 3 semanas depois, numa quinta-feira de manhã, acordei e encontrei um caminhão de mudança na entrada da garagem de Claire. Observei da minha janela da cozinha enquanto uma equipe de mudança profissional carregava caixas e móveis da casa. Daniel comandava a operação com sua precisão habitual. Claire supervisionava a embalagem de suas ferramentas de jardinagem. Ava ajudou a carregar seus pertences no BMW de Daniel. Indo para a faculdade no outono, ela ficaria no estado com a mãe biológica dela. Por volta do meio-dia, Claire atravessou o beco até meu prédio. Bateu na minha porta pela primeira vez em quase 18 meses. Eu queria me despedir, ela disse quando abri. Ficamos parados na minha porta por um momento. Nenhum de nós tinha certeza de qual seria o gesto apropriado. Então, ela deu um passo à frente e me abraçou. Rápido e cuidadoso, mas real. Se cuida, Ethan. Você também. Ela se foi à noite. Casa vazia. Luz da varanda apagada. Dona Patel veio na manhã seguinte com um prato de biscoitos e notícias. Uma família nova se muda no próximo mês, ela disse. Casal jovem, esperando o primeiro bebê. Que bom! Um tipo diferente de energia. Ela olhou para a casa vazia. Algumas pessoas você ajuda ficando perto, outras você ajuda ensinando-lhes que podem escolher algo diferente. Entendi o que ela queria dizer. A planta de manjericão prosperou na minha escada de incêndio durante a primavera e o verão. Em agosto, já estava produzindo folhas suficientes para cozinhar. Pequenos lembretes verdes de que algumas coisas crescem quando você lhes dá as condições certas. Recebi um cartão postal de Denver em setembro. Foto das montanhas rochosas, sem endereço de remetente. O jardim está indo bem, dizia numa caligrafia que eu reconheci. Obrigado por tudo. Guardo o cartão postal no parapeito da janela da minha cozinha, ao lado da planta de manjericão. Algumas noites, quando estou terminando um turno tardio e dirigindo por bairros onde as luzes das varandas brilham como promessas, penso na diferença entre existir e viver, na coragem que é preciso para escolher crescer em vez de segurança. Algumas pessoas você não leva para casa, você as leva até a beira da cidade, as deixa respirar e reza para que a luz na varanda delas signifique que voltaram.
Algumas portas permanecem fechadas, algumas luzes permanecem acesas, e às vezes, se você for cuidadoso e paciente e disposto a cuidar do espaço entre o que é e o que poderia ser, algo real cresce nas margens. Meu celular ainda se ilumina com pedidos de corrida de pessoas que precisam ir de um lugar para outro. Eu as levo com segurança, profissionalismo, com serviços 5 estrelas e chiclete de menta e, sem perguntas, mas mantenho as janelas um pouco abertas, apenas no caso de alguém precisar de um ar, apenas no caso de alguém precisar lembrar que pode respirar.